Bom dia com Deus. Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itauá. E hoje leremos Mateus capítulo 6, os versos 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Queridos, a partir de hoje nós iniciamos uma nova série de estudos no canal. Falaremos durante algumas semanas sobre disciplinas espirituais. Damos início à nossa nova série, atendendo ao pedido da irmã Annalise, uma das assinantes deste canal. Falaremos hoje sobre a importância do jejum na vida do cristão. Por falta de entendimento bíblico sólido e falta de informação de fontes confiáveis, os cristãos de nosso tempo fogem de qualquer disciplina. A palavra em si já causa temor. Queremos trazer, então, informação e embasamento bíblico para desmistificar esse assunto de extrema importância para o cristianismo odierno. Partindo do texto bíblico e do estudo da teologia, vamos procurar responder a 3 perguntas básicas sobre o assunto proposto. Primeira, o que é esta disciplina espiritual? Segunda, como a Bíblia se posiciona sobre este assunto? Terceira, quais os erros associados a esta prática? Então, queridos, o que é esta disciplina espiritual? O jejum é a abstinência de alimentos durante certo tempo por razões espirituais. Muitas pessoas nas igrejas brasileiras recorrem ao jejum com a finalidade de alcançar bênçãos, crendo em sua eficácia para isso. Assim, acabam desvirtuando o real sentido dessa disciplina. É importante dizer que o jejum não é barganha. Não devemos fazer com a intenção de trocar algo com Deus. Como ouvimos pouco sobre o assunto, esta prática espiritual tem sido desprezada pelos cristãos. Então, como a Bíblia se posiciona sobre esse assunto? É importante dizer, primeiramente, que os cristãos têm sofrido influência do pragmatismo pós-moderno e abandonado as práticas espirituais. Isso porque elas nos ensinam a desacelerar nossa rotina e reservar tempo para tais práticas. O jejum, queridos, além de necessário, é salutar a vida do cristão. No texto que lemos, Jesus corrigiu posturas erradas e deu orientações de como praticá-lo corretamente. Ao dizer, quando jejuares, Jesus está indicando que o ato de jejuar era considerado uma prática normal da vida espiritual daquelas pessoas. E, de fato, os orientais tinham e têm muita tranquilidade com esta e outras disciplinas espirituais. Mas isso não deve ser comum apenas para eles. É um erro não praticá-lo ou fazer dele um balcão de troca com Deus. Então, queridos, nossa próxima pergunta trará luz sobre esta prática. A Bíblia fala muito sobre jejum. Tanto o Antigo como o Novo Testamento tem vários textos sobre jejum. Contudo, quando as pessoas recorrem ao jejum, normalmente elas vão ao Novo Testamento apenas. Uma grande parte delas procuram apenas orientações do Novo Testamento e, pelo pouco entendimento do que os textos bíblicos dizem, muitas delas praticam o jejum de maneira errada. O jejum era uma prática comum nos tempos bíblicos. Quando a gente faz um estudo sobre o Antigo e Novo Testamento, dentro deste assunto nós percebemos que era uma prática muito comum. Vemos isso com Moisés, vemos isso com os profetas Daniel, Elias, Isaías, Ezequiel, e vemos isso também no Novo Testamento. Se nós formos analisar cada texto bíblico, nós iremos gastar muito tempo. Então, queridos, nossa próxima pergunta trará
mais luz sobre esta prática. Quais os erros associados a esta prática? Vamos aprender sobre os erros comuns e a prática correta do jejum. Faremos isso através de algumas perguntas. E a primeira delas é: o jejum é apenas para abstenção de alimentos? Ou posso fazer jejum de alguma coisa que eu goste muito? Quando a Bíblia mostra a prática do jejum, é para a abstenção apenas de alimentos. Hoje em dia, muitos se abstêm, por exemplo, de tecnologias, a fim de ter mais tempo para investir na comunhão com Deus. Abandonam a internet, abandonam a televisão, abandonam coisas desse tipo, com o fim de terem mais tempo para Deus, e chamam isso de jejum. Embora seja muito bom e muito salutar fazer essas coisas, isso não tem amparo bíblico. Isso não está na Bíblia. Já vi pessoas dizerem que deixaram de tomar refrigerante por algum tempo, afirmando que isso seria seu jejum pessoal. Pessoas fazem algo parecido por não entender bem essa questão. Embora não seja errado abrir mão de algo em nossa rotina que gostamos muito, para orar mais e se dedicar ao ensino das Escrituras, não podemos chamar qualquer tipo de abstinência de jejum. Jejum também, queridos, não é castigo ou forma de penitência. Outra questão que já ouvi falar é sobre jejum de relações sexuais na vida conjugal. Essa prática também, queridos, não é orientada na Bíblia. O que Paulo fala em 1 Coríntios 7,5 é a abstinência da prática sexual com a finalidade do marido e da esposa se dedicarem na oração por um curto período de tempo, com ou sem jejum. Paulo diz assim: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela incontinência. Algumas mulheres dizem assim, mulheres casadas: eu vou dar um jejum a meu marido. Queridas irmãs, isso é muito perigoso. Sobre o que a Bíblia trata neste quesito é que isso deve ser feito com mútuo consentimento para que seja aplicado a oração na vida do casal. Isso por um curto período de tempo. Não utilize a abstinência sexual como castigo e nomeie isso como jejum, porque isso é pecado, não é jejum. A segunda pergunta que nós queremos trazer é: qual deve ser o período do jejum? A Bíblia mostra jejuns de 40 dias. Somente 3 homens jejuaram assim: Moisés, Elias e Jesus. Você vai ver isso em Êxodo 34, 28. Você também verá 1 Reis 19, 5 a 8. E você ainda verá nos textos dos evangelhos que falam sobre a tentação de Jesus. Houveram também jejuns de alguns dias, como o de Esté e o de Davi. Esté 4, 14 a 17, 2 Samuel 12, 15 a 23, por exemplo. Fato é, queridos, que o período exato não é orientado na Escritura. Isso vai variar de acordo com as circunstâncias e o discernimento espiritual de cada um. É certo que não podemos ficar sem comer por longos períodos de tempo, porque isso é prejudicial à nossa saúde. Hoje é comum fazer jejum de algumas horas do dia. Precisamos entender que Deus não requer de nós sacrifícios. Ele quer a nossa obediência. A terceira pergunta é: qual a finalidade de deixar de comer? Isso influencia na oração? Quando sentimos fome, lembramos que precisamos de alimento, que dependemos dele. O jejum serve para nos fazer refletir o que nossa alma anseia. Temos fome de Deus. Necessitamos de seu mantimento. Sem ele, ou sem Deus, estamos caídos, desnutridos e mortos. Então o jejum nos mostra que dependemos completamente do Senhor do Universo. Nos lembra que Ele tem o controle sobre nossa vida e assim nos humilhamos e rendemos glórias a Ele. Jejuar é humilhar-se diante do Senhor, confiando na sua vontade. Dessa maneira, o cristão se fortalece espiritualmente. Então, por qual motivo um cristão não jejuaria? Quarta pergunta:
que será a nossa última pergunta. Devemos fazer jejum de água? Queridos, água não é alimento. Sucos são considerados alimento, mas água não. Isso não quer dizer que devemos encher a barriga de água para compensar a falta de alimento durante um período de jejum. Isso pode ser prejudicial e com certeza vai causar dores estomacais. Então, queridos, durante o período de jejum você pode tomar água, desde que seja moderadamente, não tentando compensar a falta do alimento. Quero finalizar com algumas orientações. Primeira orientação: se você é iniciante na prática do jejum, não se aventure por longas horas. Isso poderá lhe fazer muito mal. Segundo, se você tem alguma enfermidade que requer uma alimentação periódica, labirintite, diabetes, etc., peça orientação médica para iniciar na prática. Não pense que, padecendo de alguma dessas enfermidades, Deus vai então se agradar deste sacrifício, porque pode ser um sacrifício de tolo. Isso pode causar mal à sua saúde. Terceiro, como disse Jesus, não se mostre contristado durante períodos de jejum. Ninguém, além de seus familiares próximos, devem saber que você está jejuando. Não é pecado dizer para as pessoas da sua casa que você está jejuando, tá certo? Contudo, outras pessoas não precisam saber. A Bíblia vai dizer, e Jesus nos diz, que nosso Pai que vê em secreto, Ele irá recompensar-nos. Quarta orientação: inicialmente, separe períodos curtos, como algumas horas, e utilize este tempo do jejum para ler a Bíblia e orar. Fazer isso durante a rotina de trabalho poderá lhe trazer exaustão. Quinta e última orientação: comece com jejum de sólidos, mas tome líquidos em sua jornada inicial. Se você não tem costume de jejuar, suprima alimento sólido e tome suco. O que Deus requer de nós, queridos, não é um sacrifício de tolos. Não é que a gente entre em sofrimento e padeça, mas que a gente se concentre nesse período espiritual para poder servi-lo melhor. Por isso a orientação de ler a Bíblia e orar durante o período de jejum. Você fazendo dessas maneiras, logo logo você irá se habituar a praticar jejum e poderá aumentar o seu período de horas e suprimir tanto líquidos como sólidos durante alguns períodos. Agindo com sabedoria, poderemos jejuar, dedicar esse tempo a Deus e assim então agradá-lo com a nossa disciplina espiritual. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, abençoa cada um dos nossos queridos parceiros deste canal e ensina-nos, ó Senhor, com a Tua palavra, para que nós possamos fazer aquilo que é do Teu agrado. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você aprendeu algo novo sobre o jejum, sobre esta disciplina espiritual, coloca aí nos comentários. Vamos continuar então debatendo sobre esta aprazível disciplina espiritual. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.